Uma pesquisa nova do Instituto Datafolha mostra como é que estão as opiniões no Brasil sobre a possibilidade de anistia. Vamos ver então na tela. A primeira pergunta é a seguinte: você é contra ou a favor a anistia de Jair Messias Bolsonaro? Uma das perguntas feitas, está lá, gente, aqui ó, 54% das pessoas que responderam se disseram contrárias à ideia de anistia para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A favor, 39% responderam as pessoas que são favoráveis, grande maioria, 54% ali, e 39% são a favor. 2% indiferente, não faz diferença nenhuma se for anistiado ou se não foi. 4% não souberam responder. A gente tem na segunda tela, a gente vê as respostas sobre a prisão de Jair Bolsonaro. A pergunta foi: você é favorável ou contrário à prisão do ex-presidente? Metade ali, né, das pessoas, 50% são favoráveis, de acordo com a pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. 50% a favor da prisão. E 43% são contra a prisão de Jair Messias Bolsonaro. A gente já vê um número favorável à prisão bem grande e 7% não souberam responder. Olá, 54% são contrários à anistia ao ex-presidente e 50% são favoráveis à prisão dele. O que nos leva a crer, naturalmente, que, de um modo geral, né, a população brasileira já admite aí que houve uma tentativa de golpe no nosso país e que a punição é necessária, pelo menos de acordo com o que responderam essas pessoas que participaram da pesquisa. A forma de ver essa tentativa de golpe, agora comprovada pela justiça brasileira, mudou um pouco também na visão da população, né, Lari? Exato, André. E aí eu pego o gancho nesses números para lembrar um argumento que a base governista estava utilizando lá no Congresso Nacional, quando essa pauta da anistia começou a ganhar um pouco mais de força, digamos assim, lá no Congresso Nacional, que era: a anistia não é uma pauta das ruas, a anistia não é uma pauta das ruas. Mas o que a gente viu, esses números também que você disse, contrastam também um pouco com os atos de 7 de setembro, que chamaram a atenção de fato. Se a gente pega ali a Avenida Paulista, se a gente pega a praia de Copacabana no Rio de Janeiro, aquele monitor da USP, né, ele mostrou ali mais de 40 mil pessoas tanto na Avenida Paulista quanto ali na praia de Copacabana. Então a gente precisa entender de fato se a pressão popular vai de fato pressionar ali, aliás, se a pressão popular vai de fato crescer e se crescer, se vai ter um impacto e qual vai ser esse impacto no Congresso Nacional. A gente tem esses números da pesquisa Datafolha, temos também esse contraste com os atos de 7 de setembro e agora temos o pós-julgamento. Vamos ver como que esse combinado de coisas aí vai de fato interferir nos trabalhos no Congresso e qual vai ser o texto final desse projeto de anistia. Vai ser a anistia ampla, geral e restrita, que vale inclusive para possíveis futuras condenações, ou vai ser esse texto mais enxuto prometido pelo Davi Alcolumbre, presidente do Senado? Muitas perguntas para serem respondidas nessa semana, André. É isso. E, Fred, que leitura que dá para a gente fazer, hein, do resultado dessa nova pesquisa e, em contrapartida, congressistas insistindo em pautar a proposta de anistia, de libertar os condenados pelos crimes, essa proposta própria geral e irrestrita de anistiar até possíveis crimes lá na frente, e é curioso ver isso em relação ao Congresso, porque, como a própria Larissa disse, é consenso lá em Brasília que não é uma pauta das ruas, não é um clamor popular por anistia, é uma demanda política totalmente. Sim. O que está orientando a discussão da anistia é o horizonte de 2026, são as eleições presidenciais. É isso que está sendo discutido nessa semana. Larissa foi muito precisa em falar que não é uma pauta assim, totalmente alheia às ruas. Nós tivemos manifestações do 7 de setembro, né? Existe um núcleo de apoio a essa causa, sim, não se pode negar. A pesquisa diz isso, que a maioria da população é contra, mas existe uma pressão. Mas eu reitero, o ponto que está em discussão hoje não é a vontade das ruas,
é a articulação do legislativo e dos partidos para 2026, tanto do lado da situação quanto da oposição, né? O governo não quer um embate direto com o Bolsonaro, né? As pesquisas mostram que o Lula tem mais vantagem contra outros candidatos. O que aparentemente tem mais chances contra o Lula no cenário atual é o governador Tarcísio, né? Então, há essa pressão do governo com relação a isso. Já do ponto da oposição, eles querem que o presidente Jair Bolsonaro seja anistiado e possa entrar na disputa direta contra Lula, né, e com mais chances de vencê-lo, né? As pesquisas, nesse caso, não são muito conclusivas de quem pode ou não ser eleito. Mas então, um outro ponto que deve ser levado em conta também é que essa proposta de uma anistia para crimes futuros, uma proposta tão ampla, aí ela já fica desconexa com a realidade brasileira, né? A gente não pode abolir o Código Penal, não pode abolir a Constituição em nome de interesses de uma eleição específica, sob o risco da gente ver a estrutura legal, a estrutura jurídica que sustenta o país perder a sua efetividade. Então, é preciso muito cuidado na discussão desse tema. A anistia é um direito legal, sim, está previsto na lei, deve ser discutida se há uma pressão para que isso aconteça, mas não vamos confundir o interesse eleitoral com os interesses da nação, que sim, esses sim são o objetivo, né, e o serviço pelo qual esses parlamentares foram eleitos para o Senado e para a Câmara.